Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, gestor da QSBem. Tô do meu lado aqui com o Matheus, nosso engenheiro mecânico da empresa e também um orçamentista presencial e com uma visita mais que ilustre, né, Matheus? Super. Estamos hoje aqui com a Thermomax, pessoal, empresa há mais de 24 anos no mercado de sistema solar inteligente, não é, Léo? Prazer, viu, conhecer você, prazer conhecer o pessoal. E aí, o que você me conta da Thermomax? Prazer demais estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento sobre sistemas de aquecimento, né? Para trazer mais conforto para as pessoas com inovação. Nós somos uma empresa que tem por características ter a qualidade e inovação no seu DNA, levando sistemas sustentáveis para um mundo melhor. Sim. Então é isso... os diferenciais, grandes diferenciais da Thermomax. E hoje a gente vai saber tudo sobre a Thermomax, tudo sobre sistema de aquecimento, né? Trouxe dois caras especialistas aqui que sabem muito bem a dor do cliente, o que precisa para colocar ali na residência, no sonho de cada um, né? Porque quando você adquire uma casa nova, você está comprando um sonho para a vida inteira. Com certeza. Né? Tem alguns que fazem casa para vender, mas a maioria das vezes é o sonho da vida da pessoa. Então a gente não pode brincar com o banho dela, com o conforto dela, né, Matheus? Com certeza. O que você sempre fala lá, QSBem, Matheus? Gente, eu sempre falo com o pessoal, com o cliente, enfim, cuidem muito bem de quem vocês vão escolher para fazer o sistema de aquecimento de vocês, qual equipamento vocês vão ter. Porque esse é um item, um detalhe que você vai lembrar todos os dias. A não ser que você não tome banho todo dia. Mas toma, né? Mas toma, esperamos essa expectativa. Então, é um investimento que deve sim ser valorizado. Dentro de um projeto, de uma casa, né? O conforto, a terapia diária de todo mundo. Acredito que seja o banho. Então a gente vai falar sobre tudo, pessoal. Trouxe o Léo, trouxe a Thermomax aqui para entregar para vocês e tirar todas as dúvidas possíveis quando o sistema é de alta pressão, baixa pressão, como é que instala, como é que não instala, o que a Thermomax tem de solução para esse cliente, né, Léo? E eu queria que você começasse falando sobre a linha de solar, né? A linha de reservatórios, que é uma tendência do mercado hoje de alta pressão, né? E poder explicar para o pessoal quais são os diferenciais da Thermomax quando fala de reservatório. Hoje a Thermomax, nós nos preocupamos para produzir um reservatório que vai ter uma durabilidade, uma vida útil muito mais prolongada. Então todos os cuidados que nós tomamos na fabricação do item para gerar essa segurança maior para os clientes, né? Para as pessoas que vão utilizar. Porque não adianta você ter um sistema que funciona hoje e amanhã ele não vai estar funcionando na sua totalidade. E virar um problema dentro da casa do cliente. Exatamente. Que é o maior problema. Então, hoje nós temos a expertise de fabricar os reservatórios tanto em baixa pressão, que é até 5 MCA de pressão ou 5 metros de coluna de água, Para o pessoal né? que tem dúvida, o que é o baixa pressão e o alta pressão, Léo? O baixa pressão é quando a pressão que vai exercer dentro do reservatório, ela é de baixa, ou até 5 MCA, ou 5 metros de coluna de água, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, eu não vou ter uma pressão constante, aí eu vou depender de uma bomba pressurizadora para gerar uma pressão gostosa para um verdadeiro banho de hotel. Ou quando eu tenho um boiler, né, um reservatório em alta pressão, onde eu vou ter ou uma coluna de água maior, acima de 5 MCA, ou com uma pressurização pré-boiler, que nós chamamos, né? Onde eu tenho uma bomba pressurizando esse reservatório para conservar aquela pressão dentro desse reservatório e assim, na hora que ela abrir o seu ponto de consumo, a água já vem com aquela pressão gostosa ali para tomar banho. O verdadeiro banho de hotel, aquele né? jatinho nas costas gostoso, né? Que até massageia, né? É verdade. Sobre os alta pressão, é bem legal fazer essa comparação. Eu sempre falo com todo mundo com quem eu converso, que é a sensação de um hotel, de um banho de hotel, graças a um boiler que tá lá em cima da torre do hotel, mandando essa água quente. E é trazer essa sensação para dentro de casa. Esse é o verdadeiro propósito, acredito, principalmente dos alta pressão. Claro que isso também depende de instalações, né? Tem instalações que não é possível baixa pressão, às vezes precisa ser alta, mas muita gente vem atrás especificamente do alta porque sabe que é diferenciado e sabe que vai trazer essa sensação boa para dentro de casa. Então... E você veja que interessante, Léo e Matheus.
Às vezes as pessoas têm dúvida, eu coloco aquecedor ou coloco um sistema de aquecimento? Qual que é a vantagem de um de outro? Quando você coloca só um aquecedor a gás para fazer o aquecimento, você limita a partir da vazão que você tem do aquecedor que você coloca. Exato. Ou seja, se você compra um aquecedor de 21 litros, você vai ter no máximo 21 litros ali, 20 litros para aquecer a água do teu chuveiro. E geralmente, casas de alto padrão, que usam alta pressão, eles precisam de duchas maiores. Precisam não, gostam de duchas maiores, que entregam uma vazão diferenciada. E aí casa muito bem com o sistema de reservatório. Exato. Eu costumo até dizer que é relacionado muito ao conforto. Porque eu tenho uma massa de água quente já disponível para a hora do meu banho. Até com a pessoa, às vezes ela tem um chuveiro elétrico, chega temperaturas igual nós vamos enfrentar agora nos próximos dias, próximos meses, né? Que onde você tem que abrir menos o seu chuveiro para poder dar conta dessa água quente. Total. Né? Então, quando você tem uma massa de água já quente disponível, você vai ter a abertura total do chuveiro. Então, você vai ter bastante água caindo sobre você ali, com uma temperatura adequada, que você acaba regulando, né? Ou misturando num sistema monocomando, ou duas aberturas, uma quente e uma fria, porque realmente ela chega a altas temperaturas ali para gerar esse conforto que nós estamos buscando. E pressão imediata, né, Léo? Exatamente. Você abriu, a pressão já tá ali na ponta para te favorecer nesse verdadeiro banho de hotel. Porque não adianta eu ter também um conforto térmico se eu não tenho a capacidade dessa pressurização acompanhar. Quando eu tenho alguns outros sistemas, eu sou limitado. Ou eu tenho um conforto térmico ou eu tenho uma pressurização. Já num sistema de reservatório, onde eu tenho essa abundância da água ali armazenada, eu tenho os dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Então é o verdadeiro banho de hotel, porque eu vou ter tanto pressurização quanto o conforto térmico para esse banho 5 estrelas, né? Perfeito. Essa composição que somados, né, a temperatura e a pressão trazem conforto. A gente fala lá na empresa sempre, existem categorias de banho. Existe o banho 1 estrela, que é o chuveiro elétrico. Exato. Que você sacrifica um pouquinho de vazão que você tem ali para ter uma água mais quente. Existe o banho 5 estrelas, que já é o aquecedor a gás, que já é muito eficiente e dá realmente uma sensação muito boa. E existe o 6 estrelas, que ultrapassa tudo que a gente conhece como pessoas normais, né? Que é justamente esse banho de hotel em casa. O famoso chuveiro de pressão. teto, 40 litros por minuto. Só o reservatório consegue, né, pessoal? Ou vários pontos só simultâneos, né? Uma residência hoje tem mais de um banheiro, as pessoas vão tomar banhos, às vezes no mesmo horário, ou vai ter uma pessoa lavando a roupa com uma água quente, lavando uma louça, que é onde você depende também. Pô, as pessoas em casa que vai lavar uma louça sabem o tanto que é difícil lavar a louça com a ducha gelada ali, né? A torneira gelada. Quando você tem essa água quente, tanto para ter uma limpeza melhor do que você está executando ali da louça, quanto para conforto térmico mesmo, das né? mãos, No né? inverno, cara, aqui em Curitiba, se você lava a louça com a mão, com a água gelada, toma 2, 3 graus Vai ficar ali dormente. no inverno. Escovar os dentes, fazer a barba logo pela manhã, com aquela água gelada é complicado, né? Exato, Sim. exato. Sim. Ô, Léo, deixa eu te perguntar. Da onde saiu a Thermomax, assim, né? Como é que começou a história da Thermomax? Porque a gente vê que uma empresa que está no futuro dela, assim, o potencial dela é enorme, né? Nos últimos anos vem se destacando, vem ganhando os prêmios, a gente já vai falar sobre isso. Mas como é que nasceu a Thermomax ali? O que gerou? Como é que são os donos? A gente, às vezes, tem essa curiosidade de saber como é, né, a Thermomax, como é a fábrica, onde fica, né? De onde você veio, Léo? De Porque onde tá você visitando veio, a gente exato. aqui. Vamos lá. Eu sou de Batatais, interior de São Paulo. A fábrica fica em Brodowski. Para quem não conhece, fica ao lado de Ribeirão Preto. Brodowski é a terra do famoso pintor brasileiro Cândido Portinari. Então ele é nascido em Brodowski, né? Lá nós temos o museu, é a parte principal da cidade, né? Se torna-se um ponto turístico. E a empresa lá nasce há 24 anos atrás, com 2 empreendedores muito jovens, né? São irmãos, o Rainer e a Tamires, que são os diretores da empresa. O Rainer com 2 irmãos. O Rainer com 18 anos, a Tamires com 16. A empresa ela nasceu logo quando teve o sistema de apagão no Brasil, onde as pessoas eram obrigadas a ter um racionamento de eletricidade. Então, se
viram a oportunidade do negócio, né? Que na época não se falava em sistemas fotovoltaicos ainda, naquela ocasião. Tava bem longe de existir o primeiro sistema com baterias. Exato. E aí, eles, num barracãozinho pequeno, de menor do que 50 metros quadrados, a Tamires ficava na parte da administrativa, o Rainer soldando, começou muito escutando os primeiros clientes, porque eles não tinham a expertise que nós temos hoje, né, na fabricação. Exato. Então, os primeiros clientes da empresa foram os verdadeiros protagonistas, que eles traziam eles para dentro do barracão e falavam, me ensina, quais os pontos que eu posso melhorar. Então, esse é o nosso diferencial, até nas parcerias que adquirimos, que nós escutamos muito os nossos parceiros revendedores com as dores que realmente eles sentem. Pô, melhora aí esse ponto no reservatório, faz dessa maneira. Então, começou desse pequeno barracãozinho, ela foi crescendo durante os anos, né, eles têm um espírito empreendedor muito nato neles, por mais de ser muito jovens, e a empresa já está há 24 anos, nós tivemos uma grande virada de chave nos últimos anos, bem pontuado pelo Felipe, onde nós começamos a nos posicionar no mercado de forma estratégica diferente, quando a gente começou a demonstrar. Isso foi mais ou menos que ano ali? Foi em torno de 2023, 2022. Recente, então. Recente. Onde a gente quis vencer as barreiras. Vamos nos mostrar realmente para o Brasil tudo aquilo que nós fazemos de bem feito aqui dentro da indústria. Comparando com os concorrentes do mercado, né, a nossa qualidade na fabricação, os detalhes que nós tínhamos, aí eu sentiu essa necessidade. Pô, nós precisamos comunicar isso para as pessoas, todos esses diferenciais que fazemos aqui dentro da indústria, e graças a Deus está dando certo, estamos numa crescente bastante interessante para trazer realmente essa inovação, essa provocação também para o setor, para trazer essa inovação para os equipamentos, mostrando mais eficiência, que nós não precisamos se limitar a alguns produtos que eram fabricados no passado, que tinha certas limitações de eficiência. Hoje a gente vem comprovando que podemos ir além nessa construção de um equipamento que vai dar uma eficiência maior, né, tanto na conservação da água quente, como na geração da água quente através da tecnologia solar, né, através do nosso sol, provocando essa inovação dentro do setor. Não, bem claro, né? E aí, assim, o pessoal que está nos assistindo, a Aquece Bem tem orgulho de ter a Thermomax como parceira dentro da sua empresa, pela qualidade dos produtos, pelo que a Thermomax representa já nos últimos 4, 5 anos aí de mercado, e muito também pelo preço. É um produto bom, um produto de qualidade, com um preço muito atrativo, né? Você consegue instalar algo de alto padrão na sua casa com os produtos da Thermomax, e para completar esse mix, a gente vai ter o estoque à pronta entrega agora, né, Léo? Exatamente, já tá chegando aí essa semana, inclusive já tá descarregando lá na Aquece Bem. Para nós da Thermomax, a sinergia com a Aquece Bem fez muito sentido logo nos primeiros contatos, né? Quando nós já vínhamos sondando a empresa, né? Pela referência que tem aqui dentro de Curitiba e região, pelo trabalho executado, os profissionais ali dentro da empresa que fazem a montagem do sistema, entregam um trabalho diferenciado, que é muito do que filosofia de trabalho da Thermomax. Então a sinergia ocorreu com bastante flexibilidade de todas as partes ali, né? Foi bastante interessante. Eu considero que é um match, assim, perfeito mesmo, porque assim como a Thermomax, a Aquece Bem valoriza muito a questão da qualidade, da escuta ativa dos clientes. Afinal, essa melhoria contínua baseada em feedbacks, em reclamações, muitas vezes, elas fazem bem para a empresa, porque assim a gente vai crescendo e melhorando cada vez mais. Por isso que acaba que um produto como o Thermomax, como um serviço, né, soluções da Aquece Bem, no final não são produtos caros, de fato. Caro é você investir em algo que não te dá retorno, pode te dar problema. E se você tem todo esse histórico de melhoria, todo esse cuidado, tudo isso vai se somando e não é mais apenas um produto. Afinal, vocês mesmos com certeza já corrigiram várias falhas de projeto, porque os donos e tudo mais, o pessoal estava empenhado e estava perto daquilo, vendo acontecer. Tanto que hoje um dos destaques da Thermomax é a questão das soldas, que são mais resistentes que as demais. As garantias são 3 vezes maiores que as do mercado. Você que está nos assistindo aí, presta atenção nesse recado que eu vou dar.
A Thermomax hoje é um dos produtos em reservatório. Você quer fazer teu sistema solar da tua casa? Quer escolher um reservatório de qualidade? É Thermomax. Por quê? 10 anos de garantia, produto com muita qualidade, com uma solda excelente, com um maquinário diferenciado dentro da fábrica e um produto que você tem a pronta entrega. Furou meu boiler antigo, quero substituir. É na Aquecebem que você consegue resolver os seus problemas de casa, né, Matheus? Exatamente. A gente tem aí... E a pronta entrega, né? A pronta entrega, né? Essa parceria que tá cada vez mais forte. Esse é o diferencial. Falando um pouquinho, Felipe, que você comentou, Matheus, sobre a solda dos nossos equipamentos. Hoje nós somos a única empresa do Brasil, do ramo do aquecimento solar, a deter um robô de solda no seu processo produtivo. Nossa, isso faz toda a diferença, hein? Exatamente. Isso eu garanto uma precisão cirúrgica na soldagem do equipamento, que são metais, né? É o aço inox que vai se juntar. Então ali eu garanto que uma resistência desse material vai ser muito maior, justamente por isso que eu tenho uma vida útil e uma garantia muito maior do que qualquer outra do mercado, onde nós da Thermomax garantimos que pelo menos 10 anos você vai ter de garantia da fábrica. O equipamento vai ter uma durabilidade aí em média de 25 anos, tem relatos até mais prolongados se a pessoa mantém uma manutenção em dia, né? São equipamentos que dependem de uma manutenção preventiva. Como quase tudo na vida, carro, né, Léo? Um aquecedor a gás. Utilização diário, né? Sim. Então, para você manter aquilo sempre em alta performance, o ideal é sempre ter uma manutenção. Ó, e eu não sei vocês dois e vocês aí de casa, se vocês já tentaram fazer uma solda. Já tentaram soldar alguma coisa? Não, eu nunca tentei soldar. Eu fiz um pouquinho só de solda na faculdade, no laboratório de engenharia. E digo pra vocês, pessoal, é muito difícil. Tem que É ter mão muito boa. difícil. Quem é soldador e é bom, eu tiro o chapéu. Porque realmente é difícil ter bons resultados. É padrão de qualidade. Sim. Coisa que a Thermomax consegue garantir devido à automação. Hoje não é mais uma pessoa que pode errar a solda. É uma máquina que ela tá ali como se estivesse costurando os metais com fusão e de forma perfeita. Não, e é onde o boiler geralmente tem a maior fraqueza na solda. Porque Sempre. o calcário ele gruda na solda e aí ele costuma abrir geralmente aonde faz a parte da solda. Então quando você tem uma máquina fazendo um corte perfeito ali, né, fazendo uma solda perfeita, isso aumenta a durabilidade do reservatório. Me corrija se estiver errado, Léo, mas eu acho que é isso, né? Exatamente. É o ponto de maior fraqueza, né? Vamos dizer assim. Porque você, querendo ou não, você está depositando um outro tipo de material a não ser o mesmo do corpo. E toda impureza, ela vai se prender nas paredes para ali se proliferarem e gerarem pontos de corrosão. Então, o ponto mais frágil se torna-se hoje num equipamento que você depende de uma solda, é o ponto da solda. Quando eu garanto que essa solda é feita com material próprio para essa junção desse corpo e é feito ainda de um processo mecânico, né, robotizado, onde eu tenho uma precisão maior, então a zona térmica afetada é bem menor, bem mais reduzido do que qualquer outro do mercado. Eu tenho uma garantia de uma precisão muito certa que ela não vai ultrapassar nenhum ponto. As calotas internas, hoje, feito de hidroconformação, que é outro diferencial que nós colocamos para aguentar a pressão, ela é feito com pressão de água para não ter nenhum tipo de contaminação daquele material, para ter uma vida útil tudo mais prolongada, né? Sim. E por que isso é importante, tão importante? Não é só durabilidade por causa de comprar outro equipamento, né, Léo e Felipe? Pensa, pessoal, coloca um reservatório dentro da sua casa, dentro do seu forro, né, em cima da laje. E, claro, qualquer vazamento é bem crítico nessa situação. E além do vazamento poder estragar gesso e tudo mais, coisa que não acontece com nenhuma facilidade na Thermomax, você tem o trabalho de retirar um reservatório antigo, colocar um reservatório novo. Então por que 10 anos de garantia e uma durabilidade de 20 é tão importante? Principalmente para não ter dor de cabeça. Não ter gastos a longo prazo. Não é só o conforto, né? Mas também esses benefícios que vêm junto. O retorno do seu investimento, ele já é recompensador logo no primeiro banho. Porque você já vai sentir o conforto ali na ponta. E depois, ao longo prazo, vocês vão ver que o investimento que vocês fizeram ali para ter esse equipamento disponível para você, para esse seu conforto, você recuperou muito mais rápido, porque a durabilidade do equipamento foi muito prolongada. O que você economizou, não dependendo de outras fontes de energia, energias hoje mais renováveis, como o sol,
Ou outro ponto como um Geração apoio de elétrico, eletricidade, né? com a geração em conjunto com o sistema fotovoltaico, quando você depende de um apoio elétrico, às vezes para complementar esse sistema, ou um apoio a gás. Então você tem energias mais limpas ali para poder suprir o sistema e o seu retorno recupera com muito mais facilidade. Sim, né? certeza. Dá um retorno financeiro todo dia, todo mês, todo ano, né? Um retorno bem bom, um payback bem curto. Pro prazo de duração desses carinhas aí, vale super a pena. Vamos falar de FEICOM? Vamos A lá. gente esteve lá na FEICOM, acho que foi 2 meses atrás, mais ou menos. Em abril. Em abril, né? E a Thermalmax, pelo 2º ano seguido, ganhou o produto inovação da feira. E aí eu queria que você contasse do ano passado e o desse ano, o que tem diferente dos demais, para ter ganhado o prêmio. Bom, vamos lá. A FEICOM, o ano passado foi o nosso primeiro ano para expondo na FEICOM, né? Vem desse processo nosso de começar a demonstrar para todos aquilo que fazíamos. E aí nós temos um setor na empresa de inovação. E aí nós colocamos uma tarefa para nós apresentarmos um produto que seja inovador para o setor da construção civil. A FEICOM, nós estamos falando que é a maior feira da construção civil da América Latina. Sim, Ali gigante. se concentra, né, mais de 1.000 expositores levando inovações para esse mercado. E quisemos mudar o nosso coletor, colocando materiais nobres na fabricação e materiais com designer diferenciado, para ele também compor a arquitetura do ambiente. A gente está falando do coletor inox 2 em 1. Exatamente, que é o coletor de inox e o de cobre. O ano passado nós ficamos... foi o primeiro ano, inclusive, que ficou empatado o primeiro colocado. Com os 2 produtos que nós levamos, ficamos empatados em primeiro lugar com os 2 itens. E a votação popular dos visitantes da feira, né? Todas as pessoas que visitam a feira participam da votação, o que demonstrou para nós que todo mundo que votou em um produto nosso, votou nos 2, né? Porque você poderia escolher até 3 produtos, as pessoas votaram nos 2, sendo os mais inovadores. Para nós foi uma surpresa. Ele já apresentou uma eficiência maior do mercado, tanto no cobre quanto no inox. Eu ia te perguntar por quê? Por que ele apresentou maior eficiência, né? O que ele tem de diferente? É a construção do produto. Então, nós utilizamos um perfil menor, onde eu não tenho a dissipação do calor ali dentro, então eu contenho uma concentração maior. Eu tenho um sistema de isolamento térmico, onde vai garantir a menor perca possível da caloria que eu estou sendo gerada. E a condução, onde eu preciso potencializar aquele raio solar com uma chapa seletiva. E nós incluímos ainda um vidro prismático. Para as pessoas que não sabem, né, o que é um vidro prismático, é como se fosse várias pontinhas de um diamante, onde ele direciona o raio solar. Então, quando eu tenho o sol, tanto o sol nascente quanto o sol poente, que a angulação do sol está batendo mais de lado na placa, ele consegue endireitar esse raio solar para dentro da placa, aumentando-se a eficiência. Faz uma difração da luz. Isso é interessante. Desculpa te interromper, Léo. Teve um cliente nosso que tinha essa dificuldade no telhado dele, metade do telhado estava com um pouco de sombra, né? E a gente estava ali pegando sol nas placas pelo menos 4 horas ali do dia só. Quando você tem esse tipo de placa, que tem essa tecnologia, você tem um aproveitamento maior. Né? Aproveitamento maior de aquecimento da água. Quando eu não tenho um norte perfeito para colocação, eu preciso deslocar para algum dos lados, eu não tenho a deflação, né? A deflação, para o pessoal entender, é quando o raio solar bate e ele se perde aquele raio, né? Ele reflete e sai. No nosso sistema, o que a placa faz, o vidro? Esse raio que está batendo, ele se endireita para dentro da placa. É como se fosse refletido, só que para dentro. Para dentro, exato. Então ele vai aumentando a eficiência no poder de aquecimento da placa. Então, tanto no sistema inox e no sistema com os tubos em cobre, hoje são as placas mais eficientes do mercado. O que isso quer dizer? Que eu vou conseguir produzir uma quantidade maior de água no menor espaço. E sabe o que é legal? Que a Thermalmax está preocupada com a parte técnica e a parte visual também. Normalmente as empresas se preocupam ou com um ou com o outro. Mas vocês já foram certos em fazer um produto excelente, tecnicamente falando, e muito bonito. Porque não se preocupa com a arquitetura, com a estética que vai ficar aquilo, porque é um sistema, ele tem que funcionar. Mas as pessoas hoje já querem sistemas que sejam mais agradáveis, se encaixem melhor a arquitetura. Afinal, é um trabalho grande fazer uma arquitetura decente. E você vê a diferença da Thermalmax. Então,
Tô ali com o meu sistema de aquecimento na casa. Tô com a minha área de solar no telhado diminuída, por uma questão de sombra, por uma questão de virada por norte ou não. Mas ainda tenho alguma coisa de solar ali para colocar 4 horas no dia, etc. Então eles têm uma placa, né, que ganhou o produto inovação em 2025 na FECOM, que eles têm essa tecnologia e conseguem absorver maior radiação solar através do vidro prismático, correto? Exatamente. E aí, assim, você que está nos assistindo e tem essa dificuldade na sua residência, a placa solar correta é essa da Thermomax, tá? Só para pegar aqui o gancho e fazer esse jabazinho aqui, Perfeito. e a gente conseguir fazer um corte, né, Bela? Então é isso. Falando da placa e aí indo para o reservatório, então em 2025 a Thermomax ganhou a placa como produto de inovação. 2026... eu estive lá e aí foi uma mudança grande, uma tendência diferenciada no mercado que realmente vocês foram além e aí pensaram numa saída muito boa, além provavelmente de economizar no bolso do cliente, né? Exato. Me explica, Léo, o que aconteceu nesse reservatório? Ele mudou a cor, inclusive? É esse aqui, né? Isso, nós lançamos um reservatório, até por o que eu comentei da filosofia da empresa de buscar essa inovação, nós quisemos trazer essa inovação também para o reservatório. Aí nossa equipe de engenharia foi para a prancheta, o que nós podemos apresentar de novidade para esse ano, então, para continuar nos reinventando dentro desse setor. E aí criamos o sistema Thermomax Zone, que ele é um sistema plug and play, ele já vem com um controlador, onde você vai ter acesso na palma da sua mão a todos os pontos de controle. Então você vai ter acesso à temperatura, agenda de eventos, você pode controlar uma bomba de circulação, um apoio a gás, um apoio elétrico, uma recirculação de barrilete. Detalhe, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você tiver internet, você liga o boiler da tua casa. Da sua casa. Foi viajar, cheguei em casa, será que meu banho vai estar quente na hora que eu chegar? Você abre o aplicativo... meu reservatório já está a 50 graus, tá tudo certo, você vai ter. Ah, não, fez 3 dias de chuva, não teve sol, meu reservatório tá com 20 e poucos graus. Você aciona algum dos apoios que você tiver. Apoio a gás ou elétrico, né? Apoio a gás ou elétrico, da onde você estiver. E a hora que você chegar em casa, você vai ter o seu banho quente. Ou com agenda de eventos. Eu já deixo pré-programado. Na minha casa, por exemplo, eu gosto de tomar banho todos os dias antes de sair para trabalhar. Então, 6 horas da manhã eu preciso estar com esse reservatório com água quente. Eu já deixo pré-programado. Ele faz uma análise da água, uma leitura da temperatura. Se ela não tiver no mínimo desejado por mim, ela aciona algum dos apoios antecipadamente para 6 horas da manhã eu estar com o meu banho na temperatura que eu escolhi. Para ter essa facilidade. E tanto para instalador, onde eu já tenho o controlador ali, ele alimentou, fez a alimentação, chegou com um fio de energia elétrica, baixou o aplicativo, ele já está funcionando. E o que isso representa na prática, né? Um produto a menos, uma garantia a menos, uma empresa a menos para conversar. Você resolveu 2 problemas em um lugar só, economizou material, economizou a instalação. Geralmente esse controlador é comprado à parte, né, Matheus? Exatamente. Não vem junto com o boiler. E a Thermomax já foi além, você já consegue comprar o produto com esse controlador embutido. E é muito inteligente, parando para pensar, porque não existe boiler trabalhando sem controlador. É muito difícil, né? Então, algum tipo de comando, algum tipo de controle ele vai ter. E você embutir ele aí dentro, você economiza no bolso do cliente e trabalho, assim, no geral, né? E traz essa tecnologia até com assistentes, né? Hoje, se a pessoa tiver uma Alexa em casa, ela pode saber a temperatura ali com comando de voz. Ela, Alexa, a temperatura do meu reservatório. Ela vai já te falar qual que é a temperatura. Alexa, aciona um apoio elétrico, aciona um apoio a gás. Faça uma recirculação de prumada aqui para eu ter água quente no ponto na hora que eu abrir o meu chuveiro, a minha ducha. Então você tem todas essas facilidades incluídas num produto só. Então, tanto na facilidade de instalação quanto a facilidade na palma da mão das pessoas, que é o que a gente busca, né? Maior facilidade com menos complicações na hora de executar uma tarefa. Com certeza. Você falou que a AqueceBem estava ali no começo de vocês, no estudo de vocês como um parceiro potencial, mas o que vocês acham que a AqueceBem pode agregar junto com a Thermomax para os clientes? Para quem está nos assistindo, Léo, o que você acha que é um diferencial das duas empresas para o cliente, sabe? Olha, essa busca de vocês, né, essa sinergia que ocorreu,
porque vocês se posicionam no mercado também trazendo essa inovação e um trabalho sério, onde vocês se preocupam em entender realmente qual que era a demanda daquele cliente. Então, não ali, para as pessoas entenderem, a AqueceBem ela não faz simplesmente uma venda de um sistema, ela te entrega uma solução para aquecimento daquilo que as pessoas realmente precisam. Elas não te empurram um produto. Elas têm profissionais capacitados para indicar qual que é a melhor solução de acordo com o que a pessoa realmente precisa. Então, essa sinergia ainda de vocês quererem levar essa inovação para as pessoas, trazerem empresas que realmente fazem um trabalho diferenciado no mercado para entregar soluções que vão dar esse conforto maior para os clientes, isso é todo um diferencial da AqueceBem, que despertou o olhar da Thermalmax, falou, pô, nós precisamos estar juntos, caminhando junto, num futuro melhor, mais sustentável, com mais qualidade. Existem estilos de compra, né? Tem compras que você pode fazer na internet sem muita dor de cabeça. Agora, um sistema dessa complexidade, dessa importância, assim como o sistema de energia solar, né? Você não pode comprar simplesmente por preço, simplesmente porque o documento PDF é bonito. Na verdade, o que a gente faz é justamente o caminho inverso. A gente não vai tentar empurrar um produto, empurrar uma coisa só porque foi solicitado. A gente vai buscar entender e acaba que o nosso atendimento ele é consultivo. Acontece uma consultoria com o cliente para entender exatamente o que ele quer e encher ele de informação para que ele possa tomar a melhor decisão para ele mesmo. O fato deles escolherem a AqueceBem e a Thermalmax é só uma consequência disso. Mas é sempre importante. É um tempinho de conversa ali, às vezes o cliente percebe que nem era o que ele queria. Ele queria outra coisa. Então isso aumenta o grau de satisfação dos nossos clientes também de uma forma sensacional. Fora o pós-venda, fora o que a gente proporciona, né? A única empresa em Curitiba com mais de 1.500 avaliações no Google, né? A gente está ali buscando, Léo, os 5.0 em estrelas, então a gente está em 4.9, com mais de 1.500 avaliações, desculpe. Então é uma empresa que se preocupa com o cliente, isso que é o legal. E quem a gente escolhe de parceiro também tem que ter essa preocupação. Com certeza. Porque querendo ou não, quem consome produto é o cliente lá na ponta, né? Aproveitando o gancho, eu quero agora o Felipe também passa para nós a escolha da Thermalmax para seguir, Sim, né? vamos, Porque a sinergia sempre ela envolve os dois lados. É uma né? dança, né? É uma aliança. Eu tenho um carinho aberto para falar sobre a Thermalmax, porque assim, quando a gente estava buscando uma solução no mercado, foi para que a gente encontrasse o equilíbrio entre qualidade e preço. Tá? Não adianta você falar que você vai ter um produto top e ter um preço menor no mercado. Isso não existe, não combina. Não existe, tem milagre, né? Busquem exemplos aí na rotina de vocês que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas quando a gente encontrou a Thermalmax, a gente viu que, primeiro, é uma empresa inovadora, segundo, uma empresa super tecnológica, tá no mesmo momento e querendo que a AqueceBem. Não é uma empresa que vai pegar vocês e largar a Thermalmax ou assim, agora nós vamos colocar um outro reservatório aqui, porque não é assim que funciona na AqueceBem, e a gente busca realmente um parceiro para vir aqui, para falar, para ajudar sobre o cliente, para passar treinamento para a gente ser mais assertivo na hora de passar o orçamento presencial. A gente investe muito, Léo, nesse orçamento presencial, porque a gente acha um diferencial no mercado quando as pessoas se preocupam em ir até a casa do cliente. Esse caminho inverso de só o cliente buscar, que a gente tenta eliminar com todos os jeitos lá. Então, Sim. a gente vai na casa do cliente, volta, o cliente vem até a loja, conhece o showroom, conhece o atrativo. Então, a Thermalmax encaixa perfeito no estilo que a AqueceBem busca para o futuro e como qualidade. Então, a gente não instala produto que não tenha qualidade, a gente não vende produto que não apresente selo de metro, que não tenha ganhado o selo de inovação nos últimos 2 anos. Então a gente está muito feliz nesse momento com a Thermalmax. Com certeza. O fato da Thermalmax ter essa preocupação, que ele já demonstrou aqui conversando com a gente, é um diferencial, né? E casa com a AqueceBem, porque nenhum cliente fica para trás com a AqueceBem. Isso é um grande diferencial, gente. Vamos dar um exemplo sério. prático, você que está assistindo. Reservatório concorrência, 3 anos de garantia, 4 anos de garantia. Reservatório da Thermalmax, 10 anos de garantia. Só aí já é o dobro da situação. Já é um argumento fortíssimo para você fechar com a Thermalmax e realizar sua compra com segurança. Um preço justo, né? Um preço justo. Vocês pontuaram muito bem. Nós fazemos um preço justo pelo que o equipamento está entregando e a durabilidade. Né? Nós estamos longe de ser o mais caro do mercado. Então a gente pratica um valor que nós adquirimos que seja justo para aquilo que nós entregamos.
né, sem exorbitâncias. Então o equipamento é um equipamento tecnológico que vai trazer esse conforto e essa tranquilidade. Porque no final, o que nós buscamos, agora me colocando como consumidor também no sistema, o que nós buscamos? Quando eu vou fazer um investimento de algo, eu preciso que isso me retorne de alguma maneira. Ou satisfatório por um desejo que eu tenho, ou por algo que, pô, eu tô investindo um dinheiro, esse dinheiro investido precisa me trazer algum retorno substancial. Então nós entregamos, além do conforto, o retorno conforto, como um retorno de durabilidade, né? Do seu payback, do seu valor investido. Com certeza. Porque depois que você investe, você não quer dor de cabeça nenhuma. Você já investiu para isso, né? Então, investir e ainda ter dor de cabeça, você começa a perceber que aquilo ali não estava tão barato, né? Eu gosto de falar bastante, cara, que é muito real essa questão do custo-benefício. Isso tem que ser uma preocupação de toda empresa. A gente nunca vai ser o mais barato do mercado. Com a qualidade que a gente quer oferecer, que a gente já está habituado a trabalhar, nem é possível ser o mais barato, né? A gente deixa claro isso, deixa bem inclusive, claro. Mas também não é o mais, de longe não é o mais caro. E de longe não seremos os mais caros, porque não adianta eu ter uma solução E o caro depende de cada tecnicamente... cliente, né, Matheus? Depende de cada cliente. E não adianta ter uma solução técnica sensacional e um valor financeiro inviável. Um projeto ele tem que caminhar tecnicamente e financeiramente saudável. Então, nosso trabalho todo é baseado em custo-benefício e entrega. É isso. Vamos lá. Eu tava vendo aqui os produtos, a gente falou de reservatório, falou da placa inox e cobre, mas tem uma específica que é mais vendida no sul. E aí eu queria que você explicasse o tubo vácuo, porque é uma tendência grande aqui no Rio Grande do Sul, principalmente hoje. Tem um apelo muito grande de tubo vácuo, né, pelo histórico que a gente sabe, e Curitiba também, pela eficiência que ela dá. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse produto, Léo. Esse produto nós colocamos em nosso catálogo já vem de muitos anos, né? É um sistema sensacional porque eu consigo num espaço menor de telhado ter uma eficiência maior e o grande diferencial dele não é nem isso. O grande diferencial dele é que ele não tem a troca térmica com o ambiente. Então, em regiões frias, por isso que a disseminação dele nesses estados mais frios, na região sul do país, é muito grande. Porque eu posso ter dias com climas mais frios, mas se eu tenho um raio solar, ele vai conseguir esquentar essa água de forma eficiente. Porque ele tem ali duas paredes, né, uma parede interna e uma parede externa, onde é retirado o oxigênio. Por isso é o sistema vácuo. Então forma-se um vácuo, que é o que faz a troca térmica com o ambiente. Então, o raio solar consegue passar, esquentar a água que está na parte interna, só que a temperatura do dia, os ventos ou uma chuva, não vai conseguir, né? Um clima mais frio, não vai conseguir diminuir a temperatura dessa água. Ou seja, o calor, ele entra, mas não consegue sair. Exatamente, porque o raio solar passa, mas a temperatura em si não. Né, a temperatura ambiente não, então pode ter ventos gelados, ele foi desenvolvido para climas europeus. Isso que eu ia comentar, está presente em milhões de casas europeias, justamente por essa resistência a congelamento também, a gente não falou disso, mas ele resiste até menos 20 graus, né, porque ele tem um isolamento a vácuo justamente não permitindo que a água lá dentro congele. Inclusive uma experiência bem bacana para quem tiver acesso, quem conseguir ter acesso a isso, é você verificar um dia que esteja quente, o coletor lá dentro está a 60 graus, você põe a mão no vidro do lado de fora e ele está em temperatura ambiente, certo? Exato. Não transfere para fora. Não transfere, é um produto assim... Baixa manutenção. Pouquíssima manutenção. É muito uma fácil limpeza fazer, né? Regularmente ali para manter sempre que os raios solares consiga passar ali se a pessoa tem muito problema de poeira ali onde ela mora. Caso contrário, a batida de água já sai, por ser cilindro, então tudo que bate vai escorrendo. Ele tende a não ficar criando poça, né? Como uma placa de energia solar que pode juntar acumular sujeira ali em cima, né? Então, esse sistema... E sem contar que hoje o nosso sistema também, por buscar a qualidade, é um sistema 100% inox. Então, toda a estrutura do equipamento é em inox. Inclusive a parte interna dele é inox 316, para quem não sabe, hoje é a melhor classificação do inox para resistências químicas. Então, para regiões litorâneas, águas de poço, uma água mais dura, mais calcário, ele vai ter uma resistência, uma durabilidade muito maior do que qualquer outro sistemas. Isso que já garante a ele essa durabilidade e a eficiência do equipamento. Perfeito. O aço
A utilização do aço 316 é um grande diferencial, né? Afinal, os boilers de alta pressão, eles nem saem mais em aço 304. Na Thermomax, eles podem até solicitar uma produção para a fábrica, mas de padrão, né, Léo? Não temos. Não tem. Então, um já aço na alta com... pressão é 316. Que 316. É um aço com maior concentração de cromo, né, gente? Para quem não entende, é isso que torna inoxidável, protege o aço contra a corrosão. Então, dependendo se é água Sanepar, né, no nosso caso aqui, ou de poço, você está protegido, você está tranquilo. Além de tudo, nós ainda colocamos como item já normal dos produtos, acompanha uma barra de anodo de sacrifício. Para quem não conhece esse sistema, ele é uma barra, a gente chama de anodo de sacrifício, o nome popular, que ele vai se sacrificar para que não há incrustação nas paredes do reservatório. Ele vai oxidar no lugar do boiler. No lugar do reservatório. Assim isso como vai dar uma vida útil maior. Assim como em embarcações. Não sei se já viram sobre isso, mas essa questão do anodo de sacrifício. Em embarcações é muito comum, porque a água salina acaba corroendo o navio, mas são chapas externas específicas feitas para estragarem. Enquanto isso, a estrutura interna continua intacta, que é o que nem o boiler fica. Exatamente. Já item de série no nosso equipamento. Além de uma válvula de segurança, que hoje somos uma das únicas do mercado também que já acompanha item de série, uma válvula TP, que é uma válvula de alívio de pressão e temperatura. Já acompanha no reservatório. Então, se o equipamento passa de 90 graus, ela abre, né, para eliminar aquela água mais quente, evitar que tenha um excesso de pressão, ou quando o sistema atinge sua pressão maior, que é de 40 MCA, ela também abre, ou 4 kg de pressão, né, para as pessoas saberem, para também abrir e conservar o reservatório, para você ter uma segurança ali em cima da sua residência, que nunca vai acontecer nada, nenhum tipo de vazamento, nem explosões, que às vezes as pessoas têm medo, né? Afinal, um cilindro metálico, sob pressão e sob temperatura, existe um risco envolvido, né? Então, mais um cuidado que a Thermomax tem com essa válvula que vem já de fábrica, que é um outro diferencial que a gente não tem, não encontra em outros produtos. Bom, Léo, o papo tá bom. Já demos ali, 41 minutos, quase batendo o nosso tempo. Eu queria perguntar para você, já indo para as considerações finais, o que a Thermomax pensa a partir de agora, né? Como é que ela vai se comportar no mercado? E principalmente, eu vi que vocês trouxeram a aquecedor a gás, que hoje é uma expertise nossa, né? A maior revenda do Brasil de aquecedor a gás é a AqueceBem, né? Então, eu queria te perguntar, como que tá funcionando isso? Já é um produto testado? Já tá para venda? O reservatório que você comentou com o controlador, quando que entra? Então, pra gente ter essas considerações que faltam aí, pra gente fechar o nosso papo Vamos e deixar em dia, né? O nosso reservatório Thermomax On, hoje ele já está disponível para comercialização, então as pessoas já podem ter acesso a essa tecnologia já disponível, pode encontrar na AqueceBem, só buscar o pessoal lá, o Felipe é o mestre das vendas lá da AqueceBem, vai indicar para vocês esse reservatório para quem optar por essa tecnologia da facilidade. O nosso sistema de aquecimento a gás vai estar disponível já dentro do próximo mês, onde termina toda a fabricação do item, o produto já validado, tecnologias empregadas, com aplicativo disponível também dentro do reservatório, dentro do aquecimento a gás. Então, dentro do nosso aplicativo da Thermomax, o Max Connect, que nós temos também, você vai conseguir controlar tanto o seu reservatório como o seu aquecedor a gás numa única solução, num local só. Essa conectividade total, né? Sem contar todas as outras linhas de nosso catálogo, onde eu tenho sistemas de conexões, onde todas as conexões que vai contemplar uns sistemas de aquecimento com a resistência específicas para esse tipo de instalações. Eu tenho facilidades de tubo multicamadas para facilitar a instalação, gerar mais agilidade e mais facilidade numa instalação, toda a linha de pressurização, a linha de um produto muito interessante, que é o filtro central para água,
que você instala ele logo após o cavalete, antes da água ir para os seus reservatórios ou sua caixa d'água, para você já limpar essa água dos resíduos, para não gerar entupimento de torneiras, duchas, onde fica um fio para cada lado. Muita gente deve se identificar com esse cenário, né? Onde tem... Aquilo lá é sujidade que vem. Se as pessoas abrirem suas caixas d'água, vão ver um acúmulo de terra e areia ali. Então esse filtro vem para tirar até 5 micras. Então as menores partículas que tem já faz essa limpeza. Então Faz muita diferença. Faz total diferença ali pro sistema e a vida útil, né? De tudo na casa. Tanto a ducha que ele comprou, a torneira monocomando, que era o sonho de muita gente ter aquela torneira monocomando gourmet. Aí sabe, começa a entupir, as pessoas não sabem o que tá acontecendo ali. Aquilo lá são grãos de areia, grãos de terra que vêm. Não que a água não é tratada da companhia onde você está recebendo. É que às vezes o encanamento que para chegar até a sua residência vai sofrendo desgaste. Pode levar terra, areia, uma sujidade ali. E você precisa que a sua água em casa, até quando você vai fazer comida, abriu a torneira para cozinhar um macarrão, fazer um arroz. Então, para ter essa segurança também com esse equipamento que é o filtro central para água. Uhum. Faltou a parte do aquecedor. Do aquecedor a gás. E o aquecedor a gás vai estar disponível, então, agora já dentro do próximo mês, em julho já vai estar inserindo, que é o produto já com aplicativo, com o apoio solar já nele, que é um outro diferencial do equipamento, ele já vem com o apoio solar, então você pode estar ligado ele tanto no reservatório como no aquecedor de passagem, então ele pode servir para as duas ocasiões, ou um aquecimento de passagem ou um aquecimento central, para gerar essa demanda de água quente para dentro do reservatório, você ter uma massa acumulativa ali, não dependendo só do aquecedor a gás. 4 litragens de tamanho, tá? Então nós vamos ter desde os 16 litros, 20, 25 e 35 litros, painel digital de fácil manuseio. Então, um produto excelente que já vai estar disponível agora dentro do próximo mês. E você vai encontrar na Aquece Bem também os aquecedores da Thermomax. É isso aí. Mais um produto com muita qualidade. É isso aí. Considerações finais, Matheus? Olha, se você está construindo, reformando uma casa, precisa de uma assessoria na parte de sistemas de alta pressão, de alto padrão de aquecimento, sistema de energia solar, todas essas partes que são bem abstratas para a maior parte das pessoas, para nós não é, e a gente está aqui justamente para ajudar você a tomar a melhor decisão, informando você. Então quem toma a decisão no final das contas é o cliente. Se ele achar que a melhor opção somos nós, seguiremos em frente e faremos um ótimo trabalho. Toda a consultoria, todo o orçamento presencial, atendimento, você vai encontrar lá na Aquece Bem e também os produtos da Thermomax lá. Procure o pessoal da Aquece Bem, que eles são especialistas em sistemas de aquecimento, tanto solar quanto de passagem. Esse pessoal é show. 44 anos de empresa, certo? 44 anos. É isso então, pessoal. Obrigado para quem acompanhou aí o podcast, os cortes que está nos assistindo. Agradeço demais o Léo, o Gabriel e o Lucas que vieram de São Paulo para nos prestigiar, para fazer o podcast treinamento aqui em Curitiba. E a gente se vê na próxima. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.